Pilates, raciocínio clínico e dor crônica. Esse será o tema de hoje e a gente vai falar enquanto der com uma convidada muito especial, porque ela está de stand-by para receber uma ligação muito importante, então ela pode sair da live no meio da live, tá? Então a gente vai aproveitar o máximo de tempo que ela puder estar com a gente e se ela tiver a intercorrência que ela está esperando, a gente continua direto, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre Pilates, raciocínio clínico e dor crônica. A gente montou um roteirinho aqui para seguir para vocês, para seguir com vocês, mas a qualquer momento poderemos sair um pouco do roteiro, dada a experiência que a nossa convidada tem, tá bom? Então vamos nessa, vamos chamar a nossa convidada para live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Pronto. Cliquei aí no adicionar. Nessa. Fala pessoal, boa noite. Digam de onde vocês são e de onde vocês nos escutam, por favor. Grande Flávio. Boa noite, Caio. Muito boa noite. Você me escuta bem? Escuto bem. Você tá me ouvindo bem? Tudo certo por aqui. Parece que a conexão Salvador-São Paulo não tem microfonia. Então a gente pode deixar o microfone aberto à vontade. Maravilha. Flavinha, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, né? Para falar sobre uma coisa que eu acredito que você domina e já lida há anos, é empreendedora dentro do assunto. E eu tenho certeza que você vai dar uma visão muito interessante aos colegas que estão nessa área e que pode estar tendo alguma dificuldade, especialmente nas condições dolorosas crônicas de média e longa duração, tá bom? Conta um pouquinho da sua história. Caio. Conta um pouquinho da sua história e se apresenta para o pessoal aí. Tá, eu sou a Flávia, sou fisioterapeuta aqui em Itu, no interior de São Paulo. Eu tenho 16 anos de formada e eu comecei a entrar na parte do Pilates e foi um mundo aí que me abriu muitas portas e acabei aí me envolvendo mais com essa parte de coluna, de dor, e é uma atividade, é uma área que eu gosto muito. Maravilha, Flavinha. Me fala um pouquinho da clínica, Flavinha. Me fala como é a estruturação da sua clínica, quais são os profissionais que tem lá, qual o fluxo de atendimento dos pacientes, coisa do dia a dia mesmo que você puder falar. Caio, a gente, assim, eu trabalho com uma sócia, né? Nós temos uma clínica e a gente inicialmente começou com a parte de pilates, fisioterapia, bem-estar. E aí a gente começou a aumentar, né? Viu que a demanda estava maior do que a gente tinha. A gente acabou criando mais um outro estúdio de pilates. Então hoje nós temos 2. A nossa equipe aumentou. Então, a gente conseguiu aí associar outros serviços, então, como a nutrição, acupuntura. Então, a gente tem um olhar, assim, para tentar ajudar quem está buscando realmente saúde, quem está buscando aí melhorar, né, em todos os sentidos, e também com a questão de bem-estar, se sentir bem, né, trabalhar o corpo. Então, esse é o nosso objetivo lá. Maravilha, Flavinha. Fala um pouquinho, Flavinha, para os leigos, né? Para seguidor que não é da área da saúde e quer buscar um tratamento da dor. Explica o que é o Pilates, como é a filosofia que você trabalha. Tá. O Pilates é uma modalidade de exercício físico que foi criado aí por Joseph Pilates na época aí da Primeira Guerra Mundial, né? Meados de 1920. E ele foi convocado para a guerra, né? Mas como ele tinha os problemas respiratórios, ele acabou atuando mais nos hospitais de campanha, auxiliando na recuperação dos soldados feridos. E ali ele acabou utilizando movimentos, né, e exercícios que ele trazia de bagagem, já até por influência do pai, que era bailarino, e ele começou a usar esses exercícios, esses movimentos, e com a ajuda também das molas, das camas. E aí eles começaram a perceber que aqueles soldados que recebiam esses exercícios, eles acabavam se recuperando de uma forma muito rápida e melhor do que os outros. A partir do momento em que a guerra acabou, ele acabou, né, desenvolvendo aí o seu método, que ficou
mundialmente conhecido, né? Então, a gente utiliza o Pilates tanto em solo como em aparelhos, usando o peso do próprio corpo ou com auxílio de molas, que podem ajudar o movimento ou resistir o movimento. E o Pilates, que era um recurso de condicionamento, com o passar do tempo ele foi sendo utilizado como uma ferramenta para o tratamento de dores musculoesqueléticas, principalmente aí a dor lombar crônica. Maravilha. Então, nessa contextualização aí, rapidinho, Flavinha, só para o pessoal que está assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito de dor ou Pilates, para direcionar para a Flávia ou para mim, é só colocar nos comentários, eu acabei de fixar aqui embaixo, tá? Fazendo uma contextualização sobre tudo que você falou aí, Flávia, é interessante pensar que o Joseph, já naquela época, ele foi um profissional de vanguarda, né? Porque nenhum método ele se sustenta ao longo do tempo com tanta eficiência, com tanta disseminação, se ele não prestar para nada. Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com pacientes com dor crônica em casos complexos, às vezes a pessoa que está nos assistindo entende, não, mas o Pilates não funciona para isso porque eu fiz e não funcionou. E aí que entra a particularidade, né? Uma coisa que eu acredito muito é que o Pilates ele saiu de uma modalidade terapêutica para uma modalidade de atividade física sofisticada, e a gente tem que resgatar essa vertente altamente terapêutica do Pilates, e que é o que a gente faz aí no dia a dia clínico. Eu não estou com estudo de Pilates ainda, estou abrindo, mas eu tenho um conceito de Pilates desde o 6º semestre na minha formação, e até hoje aplico vários exercícios que o Joseph criou, adaptado ou não, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho por que o Pilates caiu tanto nas graças dos profissionais e nas graças dos próprios praticantes, né? Vou ali fazer Pilates, tenho que encontrar um estúdio para fazer. Hoje a gente encontra estúdios praticamente em todos os bairros da cidade. E fala um pouquinho desse panorama aí. Caio, eu acho que para o profissional, com o Pilates, se abriu aí uma janela de oportunidade para empreender. Então, você consegue oferecer um serviço mais personalizado, né, assim, já com a característica daquilo que o paciente precisa, através de movimento, então de exercício, e dá oportunidade para o profissional sair do esquema de convênio e também de intervenções extremamente passivas. Então, eu acho que para o profissional isso é bem interessante, né? Você consegue oferecer um serviço realmente mais personalizado. Para os praticantes, Caio, eu acho que o grande trunfo do Pilates é porque ele tem uma alta capacidade de adaptabilidade. No mesmo local, você consegue atender um idoso, um atleta, uma gestante, alguém que acabou de fazer uma cirurgia. Você consegue adaptar todos os exercícios, os movimentos para essas pessoas que são, né, tão diferentes, que apresentam particularidades. E eu acho também que o fato de ter, para o praticante, né, o fato de ter alguém ali O áudio da Flavinha sumiu só para mim, se sumiu para vocês, comentam aí embaixo também. apareceu. Pronto, voltou. Você estava falando que é interessante porque você atende vários públicos em uma mesma aula, né? Do idoso ao jovem, enfim. Continue daí que deu uma travada. Isso, então assim, essa possibilidade de adaptar, né, o estúdio para diversas particularidades é muito boa para o praticante. E eu acho também, Caio, que o fato assim de muitas vezes as pessoas que sentem um pouquinho mais de dor, tão inseguras, ter alguém supervisionando, alguém que vá ali orientar o movimento, eu acho que isso passa mais segurança. Então, eu acho que isso também foi um fator que deu uma maior adesão para o Pilates. Com certeza. E nesse cenário, Flávio, o que você acha que fez alguns profissionais e alguns pacientes encontrarem dificuldade na prática de Pilates? Exemplo, às vezes a gente recebe um paciente que já está fazendo Pilates e não está melhorando e fala assim para a gente, olha,
eu faço alguns exercícios e eu consigo fazer a maioria deles, mas aquele que aquela professora sempre coloca, sempre dói, eu sempre saio pior. Enfim, fala um pouco dessa transição de como é individualizar o tratamento, mesmo estando em turma, né? Porque não é impossível fazer isso. Uhum. Eu penso que, às vezes, o profissional tem preguiça de raciocinar o caso do paciente. Porque você está numa turma com 5, 6 pessoas, você não tem que montar o circuito e fazer com que todo mundo passe lá. Né? Você tem que montar um planejamento para cada paciente e ir Sim. evoluindo esses pacientes, né? Então, fala um pouquinho disso para a gente, Flávia. Caio, assim, na minha prática, né, assim, eu atendo no máximo 2. Então, eu consigo, por exemplo, a pessoa chegou lá, ela apresentou alguma queixa de dor, ali eu consigo pedir alguns movimentos, né, dar uma olhadinha ali como é que tá, e a partir dali eu consigo definir melhor o que eu vou fazer. E sempre, o que você falou é muito importante. Por exemplo, eu faço em dupla, mas cada um vai ter o seu objetivo. A gente tem que separar, a gente, né, não dá para fazer um circuito, todo mundo faz a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E, Caio, isso que você falou realmente tá muito presente no relato dos pacientes. Semana passada eu atendi uma senhora que falou para mim assim, Flávia, eu parei de fazer o Pilates porque toda vez que eu fazia aula, eu sentia dor depois da aula. E ela estava me contando, ela estava, né, procurando para fazer fisioterapia. E, Caio, eu identifiquei o porquê. Porque no Pilates a gente tem um grande repertório de movimentos em flexão. E essa paciente, quando eu fui fazer a avaliação dela, eu vi que a resposta para ela que, né, trazia um alívio da dor não era nessa direção. Então, muito provavelmente, durante as aulas, né, das aulas de Pilates dela, talvez a exposição dela a um movimento que não estava ajudando foi frequente, né? Então, a gente realmente precisa ter um olhar e tentar identificar ali com o paciente, pedir alguns movimentos, conversar. Isso vai ajudar e a gente vai conseguir escolher melhor os exercícios que a gente vai passar. Com certeza, maravilha. Você deu a introdução da resposta da próxima pergunta, que não está no roteiro, né? O que a gente recebe, principalmente com alunos que vêm de estúdios de Pilates, né? A gente sabe que o negócio Pilates, ele é altamente lucrativo, né? Fisioterapeutas que trabalham aí sendo assalariados, faturando de 3 a 5 mil, quando montam seu próprio estúdio, facilmente batem o teto de 10, às vezes batem o de 20, às vezes batem o de 30. Uhum. Se terceirizar bem, construir equipe, pode bater 50, 70 só no estúdio de Pilates com turmas regulares. Então, o que você falou de dar a capacidade do profissional empreender no Pilates é muito forte, mas não pode deixar com que esse profissional, que agora não é mais assistente só, ele é assistente empreendedor, não tenha a capacidade de delegar as atribuições. E quando esses profissionais são alunos, eu vejo muito de dificuldade assim, ó. Caramba, o paciente entrou em crise e saiu do Pilates. O paciente foi procurar um osteopata. O paciente foi procurar um quiropraxista, um acupunturista. Mas, mesmo procurando essas outras especialidades, esse paciente não teve resultado. Caramba, você vai fazer o feedback lá, né? Vai ver na agenda que é o paciente que está faltando. Deixa eu ligar para ver o que aconteceu. Isso é a retenção, né? Para evitar a perda do cliente. Todo negócio tem que ter um serviço de retenção. E quando a gente para analisar, os instrutores de Pilates estão perdendo alunos por não conseguirem ser o especialista que esses alunos precisam, mesmo dentro do seu estúdio. E aí, essa colocação é para te perguntar como é que você faz isso. Porque sua turma é reduzida, 2 pessoas, isso já é um diferencial absurdo, mas não é todo instrutor de Pilates que tem esse tipo de conhecimento. Né? Como que você aplica o raciocínio da fisioterapia musculoesquelética para você ser a especialista que o seu paciente do Pilates precisa?
Eu acho que assim, Caio, o principal diferencial é ter conhecimento nas estratégias de movimento, ter conhecimento nas questões aí de tratamento de dores, né, crônicas. Então, isso dá embasamento para a gente avaliar quando o paciente chega com dor, se ele vai precisar parar por um tempinho e fazer um tratamento de fisioterapia mais específico, ou se dentro do Pilates a gente consegue selecionar exercícios que realmente vão trazer benefícios e uma mudança na resposta sintomática dele. Então, eu acho que assim, a gente precisa identificar isso. E muitas vezes vai ser por testes de movimento. Então, a gente expor, pedir para o paciente fazer alguns movimentos ali, a gente vai conseguir já pelo menos ter uma boa luz sobre o que a gente vai fazer. E, Caio, isso é uma dificuldade muito grande, porque não do paciente que está lá já. Eu acho que isso a gente consegue ainda definir. Mas o grande problema é quando o paciente te procura falando assim, vim com encaminhamento médico para fazer pilates, e aí aquela pessoa ainda não está apta, não é naquela fase que ela vai fazer o pilates. Ela vai precisar passar por um outro tratamento de fisioterapia primeiro, para depois, né, sim, fazer o pilates aí como uma manutenção, como uma atividade de exercício. Então, isso eu acho que também é uma dificuldade, né? Ó, você chegou numa barreira crucial que eu tenho com alguns alunos. O paciente que chega ou que já está no Pilates e está em crise e vem com a recomendação médica ou com a ideia de que, nossa, minha avó tem artrose, fez Pilates, melhorou, eu vou melhorar com Pilates também. Esse paciente ele chega para a gente assim, olha, quanto é seu tratamento de fisio especializado? Olha, R$ 200. R$ 200 por sessão e isso, R$ 200 por sessão. Quantas sessões eu vou ter que fazer? Preciso te avaliar para saber. Se avalia, dá o prognóstico e fala, 2 meses. Você vai fazer 8 sessões. O cara faz o cálculo imediatamente. 200 vezes 8. Sou péssimo de matemática, quem contou aí, escreve nos comentários. E aí ele faz o cálculo. Quanto é a mensalidade do Pilates? A mensalidade do Pilates é R$ 250. Olha, e quantas aulas eu faço? 2 por semana. Olha, então eu vou fazer 2 meses a R$ 500 e vou fazer... Não, um mês a R$ 250 e vou fazer 8 aulas de Pilates no mês inteiro? Com certeza. Então eu vou fazer Pilates, porque o paciente acha que Sim, sabe o que ele precisa, né? sim. Então, como é que você tem feito com seus clientes para quebrar essa resistência? Que geralmente é uma objeção que todo serviço ou produto tem. Dinheiro. Fala pra gente como é que você faz. Caio, eu, assim, trabalhando da forma mais sincera possível. Eu falo realmente que, olha, a gente vai precisar parar o Pilates por um tempo e a gente vai focar no tratamento para que aquela pessoa possa voltar no Pilates o mais rápido possível. Mas que ela vai precisar passar por um tratamento mais específico para aquela condição que ela está apresentando. E para aquele tratamento, o tratamento vai ser individualizado, vai ser um acompanhamento maior, né? Então, assim, a pessoa vai ter as atividades que ela vai precisar fazer. Então, assim, é diferente do Pilates, né? Então, assim, mostrar tudo que vai acontecer, né? Então, a diferença do acompanhamento, eu falo, né, da lição de casa, o que a pessoa vai precisar fazer fora, né, do consultório ali da clínica. Então, e esse acompanhamento, eu acho que já indica para a pessoa que vai ser uma abordagem diferente, né? E, Caio, eu acho que até a gente já comentei isso com você, né? Existe realmente uma dificuldade porque muitas vezes os exercícios que eu vou fazer na fisioterapia eu acabava usando o estúdio de Pilates, né? E por isso que também a gente está tomando aí outras medidas para que realmente não exista essa confusão. Porque muitos clientes, muitos pacientes acabam se confundindo nisso também, né? Porque acham que estão no ambiente do Pilates. Ah, então não, eu vou pagar o Pilates, que é o valor, né, menor, mas realmente, eu acho que a gente falando com clareza toda a diferença, tudo que vai ser abordado, como vai ser, eu acho que a grande maioria das pessoas entende. E que logo que for possível, a pessoa vai retornar ao Pilates.
E se me permite uma sugestão, Flávia, a questão dessa clareza vai muito do você não temer perder aquele cliente. E Uhum. muitos profissionais que eu tenho contato, eles falam assim, mas ele não vai pagar o tratamento, então pelo menos ele já está no Pilates. Mas, pô, será que você vai ter a atenção devida com esse cara no Pilates? Não. Você vai fazer 8 sessões no mês inteiro, 8 aulas de Pilates, não vai ser a mesma coisa que 2 do tratamento específico que o paciente Uhum. precisa. Então, eu falo muito para os profissionais, né? Compromisso e desapego. O paciente precisa entender que quando ele chegou, tem um saindo. Quando ele saiu, tem outro chegando. E guardadas as devidas proporções e sim com modéstia, o paciente precisa perceber que ele precisa mais de você do que você dele. É claro que é uma troca. É claro que nós precisamos dos clientes também. Mas se você não tem essa autoridade, essa credibilidade, seja Tudo bem. Traduzir para qual idioma? é assim, é sempre assim. Se você não tem essa autoridade, se você não tem essa credibilidade, é muito difícil até de se comunicar com essa clareza que você falou, né? Então, eu acho que assim a gente mata parte do roteiro. E você fala um pouquinho, Flávia, sobre as diferenças, né, os principais benefícios, comparando Pilates com outras modalidades Uhum. terapêuticas. Por que o paciente precisa ir fazer Pilates com um profissional especializado e não em um estúdio qualquer? Uhum. Bom, Caio, acho que primeiro a gente tem que falar que o exercício é a intervenção aí mais indicada para o tratamento da dor, né? Então, é a partir dele aí que a gente vai ter uma redução de medicamento, de cirurgia. E eu acho que o mais importante é a gente falar que essa melhora não vem pelo aumento de força, e sim pelos efeitos neurofisiológicos do exercício, porque no Pilates acaba sendo muito isso, né? As pessoas procuram porque, eu vou aumentar a força, eu vou fortalecer, principalmente a parte do core, né, Caio? Que aí aparece, a gente ouve todos os dias. Então, acho que todo exercício é muito bem-vindo. E os estudos aí sempre vêm mostrando a comparação entre os exercícios, né? Treinamento de força, aeróbicos, os de corpo e mente. E a gente vê aí que o Pilates ele aparece como um exercício que traz uma melhora tanto na dor quanto na incapacidade. E às vezes, né, Caio, até em alguns estudos ele aparece aí com uma superioridade inicial, mas quando a gente vai acompanhando, né, a longo prazo, o efeito é o mesmo, né? A gente sabe aí que assim, existem algumas hipóteses, né, para mostrar aí um pouco a superioridade do Pilates. Eu acho que a principal é o fato de ter a respiração, porque a gente acaba focando no presente, no agora, e isso é um dos fundamentos do mindfulness, né? Então, então muitas pessoas, né, alguns estudos inclusive apontam o Pilates como um exercício de corpo-mente. Então, eu acho que ele tem esse viés que realmente auxilia. E também a questão da adesão, a gente vê que muitas pessoas têm uma adesão grande ao Pilates, passam anos fazendo, isso é muito comum. Então, em comparação com os outros exercícios, o Pilates ele vai ter o mesmo efeito, melhora da dor, da incapacidade, mas eu acho que realmente ele para quem gosta da modalidade, para quem gosta, é um excelente recurso. Mas eu acho que a gente não pode, como profissionais que trabalham com a dor, a gente não pode levantar só uma bandeira, né, Caio? A gente tem que olhar, tem que ter olhar crítico para todo esse cenário. Então, tem pacientes que não gostam do Pilates, não vão se dar bem com o Pilates, tem outras preferências. Então, assim, a gente precisa abrir o olhar e eu sou muito adepta disso. Eu acho que antes de defender qualquer técnica, eu acho que a gente tem que defender realmente o objetivo, aquilo que a gente quer fazer, quer promover no paciente. Então, o Pilates, ele tem sim a sua
registrado aí, né, em diversos estudos a sua capacidade de realmente ajudar no tratamento da dor, principalmente, né, Caio, dor lombar crônica, que aparece em vários estudos, mas a gente sabe que existem outras opções, outras possibilidades, e que a pessoa não precisa ficar presa só a ele, se não for, né, do interesse dela, do agrado dela, né? Eu vou falar de um caso que eu acompanhei antes da gente ir para a última, né? Para a última perguntinha do roteiro, que endossa muito o que você falou, porque se você está no estúdio de Pilates, que o profissional tem o conhecimento que a gente tem, ele vai saber adequar o repertório do Pilates e respeitar o que eu falo sempre, ambivalência. Como eu posso fazer a respiração, ao mesmo tempo contrair o meu powerhouse, porque eu acredito que quanto mais forte o meu core estiver, mais protegido eu estou de dor lombar. Existe um jeito. E aí, ambivalência é justamente a capacidade que você tem de trabalhar com dois conceitos que são completamente antagônicos. Eu estou fazendo uma pós-graduação que uma das professoras é a Suzane Herculano, na PUC do Rio Grande do Sul. É online, é Neurociências de Comportamento, e um módulo dela, ela fala sobre o Mindfulness. E ela fala da alteração plástica que acontece no cérebro em pacientes que fazem qualquer modalidade terapêutica com o que ela chama de Mind-Muscle Connection. Conexão músculo-mente. É uma coisa que não é palpável, não dá para ser quantificada, mas dentro de uma janela de ressonância magnética, o paciente que está fazendo exercício no Pilates e trabalhando a respiração, pensando ali na ativação daquele músculo, tem um sinal de intensidade no cérebro muito maior do que o paciente que está fazendo exercício e está no celular, no WhatsApp. Ou está fazendo exercício e está no WhatsApp resolvendo um pepino da reunião de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente orienta a fazer, o paciente entrou no estúdio, celulares para baixo, no modo silencioso. Aqui é o seu momento, é o momento de você cuidar de si, para que você tenha eficiência nas outras áreas da vida. Se forem urgentes, vão te telefonar. Não é qualquer vibração de celular, de WhatsApp, de Instagram, que você tem que parar o que você está fazendo. Porque você perde a conexão muscular-mente, né? E é por isso que a gente tem que fazer exatamente o que você falou, né? Tá aberto a outras técnicas, por mais que o Pilates tenha essa flexibilidade de aceitar movimentos de várias outras técnicas durante a nossa prática. Uhum. E aí você imagina, Flávia, que você está atendendo uma paciente com dor lombar crônica, proprietária de um grande estúdio de Pilates, que acabou de sair da gestação e atende gestantes com low pressure fitness para evitar diástase abdominal. Toda a história, a trajetória acadêmica e profissional dela foi baseada no core, foi baseada no powerhouse. Ela se aperfeiçoou ainda mais no LPF, que é meio que fazer um vácuo com o abdômen, não domina a técnica. E tudo isso aumenta a atividade muscular do tronco. Então, o trabalho com ela foi todo de relaxar o abdômen, fazendo com que o exercício seja com a conexão muscular-mente, fazendo com que ela realmente respirasse durante o exercício. E esquecesse um pouco tudo que ela aprendeu a vida inteira. Não é que está errado, mas que para a condição musculoesquelética que ela apresentava, não era eficiente. Então, é bom falar sobre isso, porque os instrutores de Pilates que nos escutam precisam saber que é preciso ter alguma flexibilidade para aceitar que o Pilates é muito bom, mas que ele não vai suprir todas as demandas. E é justamente por isso que você tem que buscar se capacitar cada vez mais em outras correntes de movimento, como a Flávia está fazendo muito bem. E aí, para finalizar, Flávia, eu estou no Pilates, qual exercício fazer? Eu estou com dor lombar crônica, eu estou com dor cervical crônica, como você responderia essa pergunta? E o que é que você diria para os nossos seguidores que já tiveram experiência ruim com Pilates e por isso estão com medo de submeter a um novo estúdio, a um novo tratamento que tenha o Pilates como fundamentação principal, né? Caio, eu acho que assim, tentar procurar profissionais que se atualizam, que consigam enxergar, ter um olhar mais amplo, né? Não só para a técnica, porque assim, o que a gente vê, a minha realidade, muita gente procura, Caio, falando assim, ó,
Ah, eu tô querendo fazer o Pilates clássico. Ah, eu quero fazer não sei o quê. E aí, quando você vai começar a conversar com a pessoa, ah, mas eu tô assim, eu tô assado, eu tô com dor. E aí você fala, a pessoa tá procurando uma técnica, mas muitas vezes aquela técnica ali talvez não seja, né, realmente o que vai melhorar. A gente pode usar todo o arsenal do Pilates, todos os exercícios a favor, mas a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, a questão do core, né? Como você bem citou, que é super, né, Caio? Assim, a gente imaginava e por um tempo a gente imaginou muito que o fortalecimento do core ia trazer, né, uma melhora na condição. E com todos os estudos que foram aparecendo, a gente viu que hoje a gente não faz mais isso, né? Não trabalha o fortalecimento da musculatura abdominal em pessoas que sentem a dor, né? A dor lombar crônica, né? Essa dor persistente. Então, eu acho que assim, procurar profissionais que estejam atualizados, que tenham um olhar para a condição e não só para a técnica, eu acho que faz toda a diferença. Porque aí você vai conseguir realmente trabalhar aquilo que é necessário, né? E eu acho assim, dentro do Pilates, quem tem dor, a gente consegue fazer uma variedade enorme de exercícios. Mas se a pessoa tiver também um conhecimento no tratamento da dor, porque aí você vai conseguir trabalhar com raciocínio e não só com a técnica. Caio, no estúdio, eu tenho pacientes que têm síndrome dolorosa crônica, eu tenho pacientes com fibromialgia, e assim, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito legal, mas porque existe uma união de conhecimentos e não só aquela, né, trabalhar regrado, né, naquilo que o método ensina, né? Você tem que fazer realmente as suas adaptações para ter um resultado com o paciente. Só mais uma fora de roteiro, Flavinha, se você puder responder. Olha só, é, existem estúdios de Pilates que oferecem aula experimental e tá tudo bem. E essa aula experimental é simplesmente segue a sequência da minha aula. Gostou? Se matricula aqui no meu Pilates. O que é que você pensa dos estúdios que não avaliam os pacientes? Tipo, parece não que a academia tem que ser assim, tá? A academia você precisa passar por uma avaliação física também, apesar da gente saber que 99% dos casos você não passa, você se matricula e começa a fazer. Mas você teria que passar por uma avaliação. O que é que você pensa sobre isso, Flavinha? O cara se matriculou no Pilates e nem foi avaliado para saber se o Pilates era para ele, qual exercício pode e o que não pode. Qual que é a consequência dessa prática na área do O Pilates? risco aí, Caio, de você não atingir seu objetivo, de você perder esse paciente, esse cliente, é enorme, né? Porque muitas vezes ele realmente vai precisar fazer alguma outra intervenção primeiro, né? Fazer fisioterapia primeiro. Então, eu acho que não avaliar, não, não conhecer a história dele, avaliar os movimentos dele, né? Conhecer desde quando que tá com aquele sintoma. Eu acho que isso é um erro grande, tanto como profissional, como no negócio. Porque a chance de você não conseguir, né, resolver ou não manter esse paciente, esse cliente, é muito grande. Então, eu acho que realmente faz toda a diferença. E, Caio, eu vou ser muito sincera, por um bom tempo eu não tinha essa visão, né? Era assim, a procura e aí vamos fazer. E hoje não. Quando a pessoa vem procurar, eu preciso saber, eu quero avaliar essa pessoa para ver se realmente ela pode estar ali ou se ela vai precisar, né, fazer fisioterapia primeiro. Então, isso dá realmente muita diferença. Eu acho que a pessoa também te vê como um profissional realmente preocupado em resolver e não só ter ali mais uma pessoa, mais uma mensalidade, não, entendeu? Eu acho que isso faz diferença realmente. Maravilha. Então, acho que a gente fechou aí, Flavinha.
Recados finais aí, o que é que você tem para dizer para o pessoal que é seguidor, para o pessoal que é fisioterapeuta, a respeito de um sumário de tudo que a gente conversou aí. O que é que você recomendaria para eles? Seguidores que estão com dor. Caio, eu acho que quem tem dor, eu sugiro assim para procurar realmente alguém que possa ajudar, que possa avaliar, que possa acolher toda essa história. E existe sim uma forma de amenizar essa dor, de trabalhar o corpo. E o Pilates pode ser um recurso, mas para a gente definir se ele vai ser um recurso, a gente precisa avaliar primeiro. A gente precisa passar por uma boa conversa, uma boa avaliação, e isso vai direcionar um caminho essencial e fundamental para a recuperação, para a melhora do quadro de dor. Então, eu sugiro sempre para procurar um bom profissional que esteja atualizado, que tenha aí um bom olhar sobre né, o indivíduo como um todo e não pensar só na técnica, porque esse caminho de olhar só para aquilo, né? Assim, eu preciso fazer daquele jeito, eu acho que isso pode dificultar o seu processo de melhora. Maravilha. Chegou algumas perguntinhas aqui para você, viu? Oh, meu Deus! O pessoal é seu fã, viu? O pessoal gosta quando você aparece. Ó, vê só. A Lívia tá falando, Flavinha maravilhosa. Cléo tá batendo palma. Kellerman tá falando ídolos. Ó, Elvis. O Pilates deixa o paciente mais suscetível a ter dor crônica? Mais suscetível? Essa é a pergunta. O paciente com dor já? Não. A pergunta dele é solta. O Né? Pilates, não, a o técnica Pilates deixa o paciente não. mais suscetível a ter dor crônica? Como exercício, né, trabalhando aí toda a liberação de opioides endógenos, eu acho que ele é um fator, como qualquer outro exercício, protetor. Mas eu acho que sim, se no meio do caminho a dor apareceu, e a gente tem que olhar isso, né, Caio? Toda vez que a dor aparece, é um sinal de que o cérebro encontrou uma ameaça. E essa ameaça pode ser um sono de má qualidade, um aumento do estresse, da ansiedade, uma dificuldade emocional aí, né, no meio do caminho. E aí, a gente conseguindo avaliar quais são os aspectos que estão relacionados com essa dor, a gente vai poder ver. Agora, se a pessoa ela tem uma dor, por exemplo, uma dor crônica na lombar, e aí ela entra no Pilates e sem muito conhecimento, ela vai fazendo e ela pode piorar. Ela pode piorar. Essa dor pode ficar mais persistente, então ela, né, se agravar. Então eu acho que assim é tênue, né, Caio? O exercício ele vai ajudar, mas tudo depende também da condição que você tá. Se essa dor já está instalada lá, o Pilates pode, como muitos relatos, né, às vezes a pessoa sair com dor, né? Então, assim, realmente sempre é bom avaliar e tentar sempre manter uma comunicação muito boa com quem está fazendo, quem está instruindo você no Pilates. Porque eu acho que isso também faz diferença, né, Caio? Na hora que você vai conversando. Porque muitas vezes no dia da avaliação, você viu que a pessoa está apta a fazer e ela vai entrar no estúdio. Só que no meio do caminho podem aparecer outros fatores que vão influenciar. E é super interessante a gente saber para que a gente consiga também administrar melhor o que vai acontecendo, né, durante a permanência do paciente, ali, do cliente. Isso aí. Deixar claro, Elvis, e todo mundo que nos assiste aí, que não é sobre a técnica deixar o paciente mais suscetível à dor. A técnica tem um repertório vasto, provavelmente o profissional não soube avaliar aquele quadro e prescreveu exclusivamente dentro do método, exercícios que não são adequados para aquela condição de dor crônica, né?
Então nunca é sobre a técnica, mas sim sobre o profissional que está aplicando aquela técnica. Não ter habilidade suficiente para ser específico e individual com aquele paciente, né? Sara está dizendo live pesada, perguntando que água você tomou, que você tá linda demais. Ó, Sandra Conceição. Boa noite, Pilates. Boa noite. Pilates é melhor que hidroginástica para quem tem fibromialgia? E aí, Flávia? Bom, posso usar, Caio, o seu, o seu comentário, né? Com todo carinho, que a gente não vive dentro da água. Olha, a gente precisa, para que o resultado apareça, a gente precisa de constância. A gente precisa de uma frequência, né, adequada. Quando a gente consegue essa frequência, a gente se reconecta melhor com o corpo, a gente ativa os mecanismos inibitórios de dor. Então, tudo isso faz diferença. Mas a fibromialgia, eu acho que existem boas opções, né, fora também da água. Então, eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com exercícios em que eu vou conseguir dar condições para essa pessoa enfrentar aquilo que ela precisa no dia a dia dela. Então, se ela precisa tirar alguma coisa do porta-mala, se ela precisa puxar alguma coisa. Então, eu gosto de pensar que se eu trabalhar essas condições que essa pessoa vai precisar, né, eu vou estar ajudando muito mais. É claro, né, Caio, que existe aí, tem gente que associa, faz um pouco de hidroginástica, faz outro exercício, mas eu particularmente prefiro um tratamento fora da água para essa condição. Pessoal, principalmente a dona Sandra que perguntou aí, quando a gente brinca que a gente não vive dentro da água, é porque eu tenho um bordão que muitos médicos encaminham esse paciente para hidroterapia. E aí o paciente fica na hidroterapia, melhora enquanto faz, saiu da água, volta a ter o problema. E aí fica um tratamento interminável, sem previsão de alta. Então eu brinco, o paciente vai virar peixe? Porque o pressuposto teórico que recomendaria atividades aquáticas seria o empuxo. O empuxo é uma característica da água, quando você imerge na água, tensão superficial, empuxo e por aí vai, que ela anula o peso da gravidade. E essa anulação do peso da gravidade retiraria o tal do impacto que muita gente condena. E tá tudo bem até aí. Se você estiver em crise e tiver que fazer o primeiro mês de tratamento na hidroterapia, é uma coisa. A hidroterapia é você e o fisioterapeuta especialista em aquática. Hidroginástica é outra coisa, é uma atividade física. E aí a gente pode olhar essa comparação, Sandra, de duas maneiras. Pilates geral e hidroginástica, atividades com alto repertório de exercício, mas que não são específicas, né? Elas são gerais. Pilates terapêutico versus hidroterapia. Duas modalidades realmente terapêuticas para dor e que tem esse viés que a gente acredita, né? O paciente não é peixe, então ele vai ter que ir para o solo de alguma maneira. Eu começaria com o paciente no solo. Existem estratégias para isso, tá bom? Então, seria mais ou menos o nosso pensamento. Cléo tá te elogiando. Show, Obrigada. Flávia. Perfeito, sem defeitos. Rapaz, o pessoal é fã da Flávia. Quando eu tô aqui na live sozinho, ninguém fala isso, não. Ó, deixa eu ver se teve mais. Ó, Valéria. Perfeito o raciocínio de vocês. Depois que eu saí da bolha do Pilates, tive muito mais resultados com os meus pacientes. Cléo, chega com dor e sai sem dor após a aula de Pilates com exercícios específicos. O conhecimento com esse olhar faz toda a diferença. Não existe tratar sem avaliar. Exatamente. Luiz perguntou a mesma coisa que a Sandra, né? Para a fibromialgia, é melhor Pilates ou hidroginástica? Muito obrigado. É o que a gente respondeu, né, Luiz? Então, se o Pilates for geral, a hidroginástica é geral, os dois vão dar no mesmo, né? Mas se for Pilates terapêutico, que é o que a gente faz, ou hidroterapia, aí já seria melhor. Mas
O que você tem que entender, que é o que a Flávia disse, é que não existe o paciente ir procurar a técnica, porque o médico mandou, porque ele acha que é bom. O paciente ele tem que procurar uma consulta fisioterapêutica. E ali, o fisioterapeuta vai ver qual é a técnica indicada para aquele caso. Porque vai ter paciente com fibromialgia que vai melhorar muito no Pilates. Já vai ter paciente com fibromialgia que vai melhorar muito com osteopatia. Então, tudo isso vai depender da nossa avaliação, é o que a Flávia falou. E aí, alguma coisa para endossar aí esse pessoal, Flávia? A Valéria e a Cléo que fizeram esses comentários? Não, eu acho que a gente precisa ter um olhar, Caio, cuidadoso, né? Não ficar só focado ali nas sequências, no método em si. A gente precisa ter esse olhar, precisa ter conhecimento, porque principalmente nós, como fisioterapeutas, né? A gente tem base para isso, para poder ajudar um paciente com modalidades de exercício, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse conhecimento, e isso faz muita diferença o que você vai entregar para o paciente, né? Se ele vai ser do Pilates ou não, assim, o seu olhar, o seu conhecimento vai realmente trazer uma diferença e uma qualidade no seu atendimento importantíssima. Maravilha. Teve um comentário oculto aqui, Flavinha. Ótima live. Flavinha é o maior exemplo de que o amor pelos pacientes unido à competência no atendimento levam à solução de problemas. Depois eu te mando o print aí do comentário, porque foi oculto, então vou te mandar no privado. Então, eu convido todos vocês que assistiram essa live a irem nos stories da Flávia, irem nos meus stories, porque agora a gente vai soltar uma caixinha de pergunta lá. E se você tiver alguma dúvida sobre Pilates, raciocínio, dor crônica, é só mandar para mim e para a Flávia, que amanhã, ao longo do dia de consultório, a gente para responder vocês, tá bom? Flavinha, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito esclarecedor. Caio. E vamos para Obrigada, viu? frente. Vou deixar salva aí no feed, vou deixar salva no YouTube e vou subir para o Spotify para você escutar como for melhor, tá bom? Até a próxima live, pessoal. Eu vou para o YouTube agora ao vivo falar especificamente sobre hérnia de disco, tá? Sai daqui da live e vai direto para o YouTube. Valeu, Flavinha, um abraço. Valeu, Caio. Obrigada.